Olá! Olha, tem um desafio que acontece em muita, mas muita empresa mesmo. Como fazer o cascata e o ágil, que são duas metodologias gigantes de gestão, trabalharem juntos sem que tudo vire um caos? Bom, é isso que a gente vai analisar agora. Para a gente conseguir entender bem esse desafio, vamos usar uma analogia que funciona super bem. Imagina o método cascata, ou waterfall, como se fosse a água. Sabe, é mais denso, é previsível, segue um curso que já foi definido. Ele é perfeito para projetos onde tudo já está claro desde o começo, tipo construir uma ponte. Cada fase, do planejamento até a entrega, acontece numa sequência bem rígida, uma depois da outra. Agora, do outro lado, a gente tem o ágil. Vamos pensar nele como se fosse o óleo. Bem mais leve, né? E muito mais adaptável. Em vez daquele planão gigante no começo, o trabalho é todo quebrado em ciclos curtos, que a gente chama de sprints. É ideal para cenários de incerteza, como criar um aplicativo novo, sabe? Onde a opinião de quem vai usar conta muito e o mercado muda toda hora. O foco aqui é total em responder às mudanças. E é aqui que o problema começa a aparecer. Porque, pensa só, se a gente colocar água e óleo no mesmo pote, o que acontece? Eles não se misturam. Ficam ali, no mesmo espaço, mas cada um na sua. A grande questão é, e quando uma empresa precisa tanto da estrutura da água quanto da flexibilidade do óleo ao mesmo tempo? E essa separação é super comum no dia a dia. As áreas de negócio, com aquele planejamento estratégico de longo prazo, funcionam como água, de um jeito bem previsível. Aí, do outro lado, os times de tecnologia, que precisam de velocidade para inovar, trabalham como óleo, de forma ágil. Eles até convivem, mas, assim, não conversam direito. E se a gente decidir chacoalhar esse pote com tudo? O resultado é óbvio: caos, uma mistura toda turva e esquisita que não funciona. Mas o mais interessante é que esse caos não dura. É só parar de chacoalhar que, rapidinho, o óleo e a água se separam de novo. Ou seja, forçar a barra não adianta, só gera atrito. No final, tudo volta a ser o que era antes: dois mundos que não se falam. E esse atrito todo tem um custo bem real, viu? Dá uma olhada nesses dados. Segundo o relatório Shaws, que é uma super referência na área, projetos que usam métodos ágeis têm uma taxa de sucesso muito maior. A gente está falando de 39% de sucesso para o ágil contra só 11% para o cascata. É uma diferença brutal. E olhando pelo outro lado, a coisa fica ainda mais evidente. A taxa de falha de projetos em cascata é quase 3 vezes maior que a dos projetos ágeis. Isso mostra como aquele modelo mais rígido, mais tradicional, sofre para lidar com a complexidade e a velocidade do mundo de hoje. Então, peraí, se chacoalhar o pote dá caos e deixar separado gerar ineficiência, qual é a saída? A resposta não está em forçar uma mistura, mas em criar uma coisa nova, uma interface. Um tipo de conector que permite que a água e o óleo fluam juntos, sabe? Cada um com as suas características, mas trabalhando para o mesmo objetivo. E essa solução é o que a gente chama de modelo híbrido, ou simplesmente uma interface. É uma abordagem que tenta pegar o melhor de cada lado, a governança e a previsibilidade do cascata com a velocidade e a capacidade de adaptação do ágil. A principal função dessa interface é ser tipo um tradutor. Ela pega aqueles planos estratégicos gigantes definidos pelo negócio no modelo cascata e traduz tudo em tarefas menores, priorizadas, prontas para os times de TI trabalharem nos seus ciclos ágeis. Tá, legal. Mas na prática, como é que se constrói essa ponte? A implementação se apoia em 3 pilares que são essenciais: alinhar as pessoas, integrar os processos e, claro, conectar as ferramentas. Vamos ver como isso funciona. Primeiro de tudo, as pessoas. Não tem como fugir. É fundamental deixar os papéis bem claros, usando ferramentas como a matriz RACI, sabe? Aquela que diz quem é responsável, quem aprova, quem precisa ser consultado. Além disso, fazer workshops de alinhamento é crucial para todo mundo, do negócio à TI, estar na mesma página. E por fim, criar rituais de comunicação, para garantir a conversa nunca morra. Em seguida, a gente precisa integrar os processos e as ferramentas. Isso significa conectar as plataformas. Por exemplo, usar uma ferramenta como o Gira para a gestão do fluxo ágil e plugar os dados de lá em dashboards no Power BI que dão aquela visão executiva para o negócio. É aqui que os planos grandões são quebrados num backlog e um ciclo de feedback constante garante que os dois lados estejam sempre em sincronia. Esse modelo aqui mostra bem como a interface funciona na vida real. Repara como é um ciclo. As ferramentas ágeis lá em cima alimentam a gestão de riscos, que por sua vez informa a governança. E essas decisões de governança guiam o próximo ciclo de planejamento ágil. É um sistema todo integrado que garante que a velocidade não acabe com o controle. Só que implementar processos e ferramentas é só uma parte da briga.
Muitas vezes, o maior desafio de todos é cultural. A resistência à mudança, que geralmente vem de mitos e medos sobre o que é agilidade, pode afundar a melhor das estratégias. Para conseguir construir essa ponte, primeiro a gente precisa derrubar alguns muros. E esses muros, na maioria das vezes, são construídos com base em mitos sobre o que a agilidade realmente é. Ah, esse aqui é um clássico. Aquela ideia de que ágil é coisa de programador, sabe? Algo que só funciona lá no departamento de tecnologia e mais ninguém. A realidade é bem diferente. Agilidade não é sobre código, é sobre entregar valor para quem importa, o cliente. Os princípios de ciclos curtos, feedback, colaboração, tudo isso pode ser aplicado em qualquer área. Marketing, RH, planejamento estratégico. O objetivo é sempre o mesmo: resolver problemas e deixar o cliente feliz. Tem outro mito famoso também, aquela ideia de que ser ágil é o mesmo que ser bagunçado. Sem planos, sem documentos, só reagindo às coisas. Quase uma receita para o desastre, né? Na verdade, o ágil não é anti o planejamento. Ele é anti o plano escrito em pedra. No mundo ágil, planejar é uma atividade constante. Em vez de tentar adivinhar tudo num documento gigante, o planejamento acontece em ciclos curtos, aprendendo e ajustando a rota a cada passo. E isso é essencial para não desperdiçar tempo e dinheiro construindo algo que, no fim, ninguém vai usar. No fim das contas, a gente percebe que a discussão não deveria ser sobre escolher um ou outro. A briga nunca foi entre cascata e ágil. O verdadeiro sucesso está em reconhecer a força de cada um e construir a estrutura certa para que eles possam colaborar. A previsibilidade da água guiando o caminho e a flexibilidade do óleo navegando nos detalhes. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Na sua organização, o que está sendo construído hoje? São pontes conectando a estratégia com a execução ou são muros que mantêm tudo separado? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da capacidade de inovar e entregar resultados de verdade.